Olá galera, o meu nome é Maurício de Souza e hoje a nossa aula será de conjunto. Antes, porém, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tocasse no sininho de notificações para receber novos vídeos assim que forem postados no canal e compartilhassem com seus amigos. E, como eu havia dito, a nossa aula será de conjunto. Antes, porém, eu quero explicar para vocês que a matemática, ela é uma linguagem. Na verdade, eu costumo dizer que ela é um único idioma, ela é o único idioma, desculpem, que o mundo todo fala. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Porque na matemática há alguns símbolos, e aqui são estes os principais, que nós usamos como ferramenta de operações e muitas vezes conectivos e assim por diante. Por exemplo, esse aqui, esse símbolo que mais se parece com E, ele significa dizer pertence a. É uma forma que eu leio ele. E esse, que é ele com esse tracinho, significa não pertence. Você então já pode concluir que mais ou menos que esse tracinho que corta o E, ele dá a noção de negação. Esse símbolo que mais se parece com o U, ele não é U, não é a letra U, ele se parece. Ele significa dizer que é união ou unido a. E ele, esse mesmo símbolo de cabeça para baixo, virado para baixo, como se fosse uma ferradura de cavalo, significa dizer intersecção. Esse que lembra a letra C, porém não é a letra C, significa dizer está contido. E como eu havia dito, o símbolo que o corta torna a negação dele, ou seja, não está contido. Aqui outro muito curioso. Esses três pontinhos significa dizer portanto. E observem, portanto, ele é uma palavra conclusiva. Portanto, você conclui. Já esse mesmo símbolo de cabeça para baixo, ou seja, três pontinhos, no entanto, um para baixo, significa dizer a palavra porquê. E assim, tenho mais símbolos. Eu tenho mais símbolos, estão aqui. Esse símbolo aqui, essa barra, significa dizer tal que. Esse outro aqui, menor ou igual a. Esse outro, menor que. O inverso desse, pela lógica, por isso que é chamado símbolos lógicos, significa dizer maior ou igual a. E esse aqui também significa dizer maior que. Observem, esse significa dizer como se fosse um igual e um tio em cima, significa dizer que é aproximadamente. Já só esse símbolo, dois tracinhos, significa dizer igual a. E como eu falei para você, aquele tracinho em cima do símbolo matemático significa uma negação, diferente a. Ora, se não é igual, então ele é diferente. E esses outros símbolos, acredito muito que você já conhece, são os mais utilizados. É o mais, que dá a noção de adição, total, juntar. Esse outro símbolo é o menos, subtração, que também tem o sinônimo de diferença. Esse outro é porcentagem, que acredito que vocês conhecem. Esse outro é divisão, que também tem um sinônimo de quociente. Esse outro, multiplicação, que também, se numa questão vier produto, você vai entender que você terá aquela operação de multiplicação. E esse outro símbolo aqui, muito interessante, significa dizer implica ou se então. E esse outro, se e somente se ou se e só se. Professor, eu não entendi nada. Acalme. Vamos. Professor, eu não entendi nada. Acalme. Vamos fazer alguns exemplos e para fixar melhor. Olha só. Eu quero que vocês entendam que a matemática
a matemática, ela é uma linguagem, ela é simbólica. Eu quero que vocês observem nesse exemplo aqui, ó. A bola pertence a João. Sim, se eu fosse transcrever para os símbolos lógicos que acabei de escrever, mostrar para vocês, eu poderia dizer que a bola, eu posso desenhar, que nesse caso eu quero transcrever para símbolos. Eu posso fazer assim uma bola. Vamos dizer que é uma bola. Aí eu uso pertence a João. Aí eu faço um menino. Pertence a João. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Então, olha só, Maria é diferente de José. Então eu poderia dizer assim, ó, Maria, fazer um pouco maior. Aqui é Maria. É diferente de José. Eu só quero mostrar para vocês que essa frase diferente, ela me representa um símbolo. Olha só, trazendo para a matemática. 3 mais 7. 3 mais 7, ou seja, essa frase significa 3 mais 7. 8 é maior ou igual a 16. Ou então escrevam 8 é maior ou igual a 16. Claro que vocês sabem que 8 não é maior que 16. E muito menos ele é igual a 16. Mas aqui é por fins didáticos. Eu quero mostrar para vocês que essa expressão eu posso transcrever ela em símbolo. Veja bem aqui, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Portanto, é verdadeiro. Vamos transcrever, ó. Posso fazer assim, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Portanto, é verdade. É mais ou menos isso. É isso que eu quero dizer para vocês, que o símbolo matemático, ele equivale a uma frase. E se nós não associarmos, se nós não relacionarmos, nós não iremos aprender a fixar. Para fins didáticos, eu citei esses exemplos. Pois vamos lá, vamos entrar na aula de conjunto. Conjunto. Bom, na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definições, isto é, são consideradas noções primitivas. São elas conjunto, elemento, pertinência entre elemento e conjunto. Por exemplo, o conjunto das vogais. Bom, você sabe me dizer quais são as vogais. São A, E, I, O, U. Essas são as minhas vogais. Só que conjunto ele é representado dentro de uma chave. Conjunto ele aparece assim, ó. Dentro de uma chave. Essa é a representação de conjunto. Vamos ver outros exemplos. Conjunto dos algarismos romanos. Vamos lá. Bom, se eu sei que é conjunto e conjunto é representado dentro de uma chave, então eu faço aqui, ó. Chave. Vamos lá. Quais são os algarismos romanos? I, que é 1, 5, que é o V, 10, que é o X, o L, que é 50, o C, que é 100, o D, que é 500, e o M, que é 1000. Então, são esses os algarismos romanos. Por exemplo, outro exemplo, conjunto dos
números ímpares positivos. Vamos escrever uma chave, representar o nosso conjunto. O conjunto dos números ímpares positivo. Vamos lá. Quais são os números ímpares mesmo? 1, 3, 5, 7, 9. A expressão pediu todos os números ímpares. Então você vai escrever uma reticência. Por quê? Porque dá-se a entender que continua. E essa aqui já é uma diferença entre conjunto. Qual a diferença desse conjunto? Porque, além da proposição lógico, é um conjunto finito, esse de cima, e esse aqui é um conjunto infinito. Outro exemplo aqui sobre conjunto é que conjunto dos naipes das cartas do baralho. E eu sei, copas, paus, ouros e espadas. Aí eu fecho chaves, que me representará um conjunto. Indicaremos um conjunto em geral como uma letra maiúscula A, B, C, D e assim por diante, e um elemento com uma letra minúscula A, B, C, D e assim por diante. Observe que como é que está escrito aqui, ó. X pertence, já mostrei para vocês, a A. X ele é elemento porque ele é uma letra minúscula, pode ser uma letra, um número, e é um conjunto. A é um conjunto porque ele é uma letra maiúscula. Tem duas formas de representar, pelo menos duas formas de representar um conjunto, como eu falei para vocês, dentro de chaves e por um círculo chamado diagrama de Venn. Esse diagrama de Venn, né, ele me mostra no conjunto quais são os elementos que eu tenho, da mesma forma e da mesma maneira de representar um conjunto dentro de uma chave. Nesse caso, eu estou dizendo assim, x pertence a A. Nesse caso, assim, quem é meu x? X são os elementos que estão dentro de A, pertence a A. Quem são nesse caso? A, B, C. Já quando eu digo que x não pertence a A, eu estou dizendo que ele é um elemento que está fora do conjunto A, que nesse caso seria a letrinha D. Bom, galera, o vídeo está ficando um pouco extenso e para não ficar assim, vamos dar continuidade no assunto na próxima videoaula.